O nosso convidado do programa Olho Vivo de hoje é o advogado Edmundo Lacerda. Ele é mestre em Ciências da Educação, professor universitário com atuação nas áreas de Direito Civil, Criminal, Administrativo e Previdenciário. Na pauta, justamente, a adequação obrigatória que os municípios devem realizar ainda em 2021 para os seus institutos de previdência. Boa tarde, meu querido Edmundo. Abraço a você, José, aos ouvintes da TV Diário do Sertão, notadamente aos que estão nos ouvindo agora no programa Olho Vivo. E é uma satisfação para nós estar aqui para poder compartilhar algumas informações que são do interesse público e que visam exatamente trazer alguns pontos nessa questão do regime de previdência complementar que, ora, está em debate no Poder Executivo Municipal e também junto à Câmara de Vereadores. Verdade. Meu querido Edmundo, a primeira indagação é justamente essa, para esclarecer a todo o nosso público, em todo o sertão da Paraíba, sobre essa adequação. Quer dizer, então, que todos os municípios, independentemente do seu regime, se é um regime próprio ou um regime vinculado ao INSS, deve se adequar à reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional. Nós temos uma reforma previdenciária que foi implementada pela emenda constitucional. A emenda constitucional fixou um prazo para os entes criarem um regime de previdência complementar, né, que visa estabelecer um teto para aposentadorias de futuros servidores, né? Aqueles que já estão na ativa, eles podem ou não optar, né? Porque essa faculdade ela é prevista no projeto. Agora, uma vez fazendo a opção, não tem mais como retornar ao regime anterior, né, que é também uma situação complexa. Agora, para que o telespectador nos entenda mais precisamente, nós temos dois regimes no Brasil. É o regime de previdência geral, que é o RGPS, que é regido pelo INSS, e temos os regimes próprios, que os municípios e os estados criaram. E nesses regimes próprios, eles têm que gerenciar o recurso das retenções que eles fazem de seus servidores. Agora, temos também uma ponta de dúvida nessa questão da implantação do regime de previdência complementar. E aí vale a pena trazer essa dúvida. Qual é? Se o município tem aporte financeiro para implantar uma previdência complementar, por que é que eles não utilizam esse aporte financeiro também para dar uma regularizada no próprio regime do município, né, que alegam sempre ser deficitário, né? É uma dúvida que a gente traz e é pertinente na discussão desse projeto. Agora, tem que ter essa adequação, tem que criar esse regime de previdência. Isso é um tema que deveria passar por um amplo debate, né, no tocante aos futuros interessados, porque vai atingir aqueles que ingressarem no serviço público depois da implementação desse regime, que tem sua complexidade, né, que visa oferecer planos através de convênios ou contratos que podem ser firmados com empresas, né? E essas empresas irão operacionalizar esses benefícios, e aí tem exatamente algumas vantagens e algumas desvantagens. O que está posto? É a questão da adequação. A adequação por si só, ela é necessária nesse momento, que vê que alguns municípios e alguns estados já implementaram, outros ainda não, né? Outros ainda não, apesar do prazo ter sido fixado na emenda, que é 2 anos, mas outros ainda não quiseram fazer essa implementação. E eles alegam também, principalmente eu pude observar na mensagem de encaminhamento do projeto de lei à Câmara, aqui no caso específico de Cajazeiras, que isso impossibilitaria a renovação do certificado de regularidade previdenciária, né? Que também é possível de ser obtido, mesmo que não seja feita essa adequação, né? Exatamente por conta daquilo que alguns estados e municípios ainda não implementaram isso e também não sinalizam
ainda nesse sentido de implementar, né? Mas a implementação ela está proposta, né? O debate deve ser tratado na Câmara de Vereadores. Como sugestão, o poder público deveria convocar os futuros interessados, as entidades representativas, para se travar um debate de vantagens e desvantagens, né? O regime ele tem vantagens, sim, vantagens no tocante a uma facilidade no tocante à tributação, né? No tocante a teto de previdência complementar. Agora, existem também desvantagens, muitas desvantagens. Uma delas é as futuras taxas que podem ser cobradas, né? A falta de controle sobre os investimentos, a falta de garantia na organização desses recursos e alguns imprevistos que podem surgir no gerenciamento, né? É também do conhecimento público que alguns fundos de pensão passaram por algumas operações de investigação, e aí a gente traz a preocupação para aquilo que foi observado no Fundo dos Correios, que é o Fundo Postales, que também era uma previdência complementar, que passou por uma operação, né, muito, muito rigorosa e constatou exatamente alguns riscos que advêm da opção por esse regime. Agora, Edmundo, nós sabemos, como o senhor já disse, que algumas cidades têm o seu regime próprio. Por exemplo, Cajazeiras tem o IPAM, o Instituto de Previdência e Assistência Municipal. E, recentemente, o Poder Executivo enviou à Câmara Municipal um projeto para adequar o regime próprio de Previdência à reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional. O que é que muda? Na sua opinião, está tendo a discussão necessária com os sindicatos, com os representantes das categorias? Porque nós estamos falando aqui do futuro do servidor público municipal, porque a reforma da Previdência, ela estipula um teto para esse pagamento. Na sua opinião, está havendo a discussão necessária em torno desse projeto e até mesmo do que ele pode realizar num futuro bem próximo na vida do servidor público? O diálogo seria um mecanismo de natureza técnica e de natureza democrática, de participação de futuros interessados, né, no tocante à operacionalização. Essa adequação ela é exigida, né, pela própria emenda constitucional. E os entes que fazem parte da Federação Brasileira, eles têm que cumprir por conta do sistema piramidal que a gente adota, né, no ordenamento jurídico. Primeiro as regras da União, depois as regras dos estados, depois as regras dos municípios. Todos trabalham em harmonia, né, e aí se implementa isso em respeito ao interesse público, né? Agora, temos os riscos, temos essas vantagens que eu apontei, e tem a questão da operacionalização, que é exatamente o que traz complexidade para o sistema, né? Quem quiser fazer um pouco mais de pesquisa sobre o assunto, existem sites especializados, o site da própria Confederação Nacional dos Municípios traz, inclusive, vídeos com informações técnicas. O site do governo federal tem toda uma série de orientações de como implementar a previdência complementar. Agora, existe uma série de cuidados, existe uma série de cautelas, e essa questão da ampliação do debate, essa questão da discussão democrática, essa questão de ouvir os interessados, ela é muito importante pelo regime que nós vivenciamos atualmente. E assim, apesar de estarmos no tempo de exceção, né, por conta dessas restrições, por conta da pandemia que estamos vivenciando, mas esse debate pode ser muito bem ampliado, né, e isso pode ser tranquilamente discutido com os setores interessados através dos canais que se têm disponíveis, né? E aí a gente ressalta mais uma vez a preocupação que vocês têm de trazer um tema importante, né? Como você disse, vai mexer com o futuro dos servidores. Vai sim, apesar de ter um teto de limitação, né, que é vinculado ao teto
do regime geral, que é um pouco mais de R$ 6.400 hoje, mas a gente sabe que esse poder relativo a esse poder de compra dessa cifra, ela vai sendo alterada e ela vai sendo corroída com o passar do tempo, né? E outra coisa muito séria são os riscos de operacionalização, que a gente faz questão de pontuar, né, e faz questão de esclarecer, né, e deixar as pessoas com essa informação, e que, se elas quiserem um pouco mais de esclarecimento, existem sites especializados, elas podem tirar suas dúvidas no tocante a vantagens, no tocante a desvantagens, com todas essas situações que nós pontuamos. Edmundo, eu gostaria de agradecer sua disponibilidade em conversar com a nossa reportagem para falar sobre um tema que eu diria que não é tão popular, embora mexa diretamente com a vida do servidor público. As reformas, principalmente na área previdenciária, ela é um tema ainda relacionado a um tabu. E quando a gente encontra um advogado que fala sobre um tema de uma forma popular, ajuda bastante para que as pessoas possam compreender e entender realmente, de fato, o que essa reforma ela realiza no futuro do servidor público, seja no seu ponto negativo, como também em alguns pontos positivos. Muito obrigado pela sua participação e o espaço vai estar sempre liberado. Nosso muito obrigado também a você, José, aos integrantes da TV Diário do Sertão, através desse programa que traz esses esclarecimentos, né? E a gente está à disposição, deixando o nosso abraço, deixando o nosso carinho para todos aqueles que acompanham a TV Diário do Sertão. Também nós somos fãs do portal, acompanhamos diariamente as notícias para se atualizar, né? E, como eu disse, é uma alegria estar aqui e poder compartilhar, e estamos ao dispor dos programas da TV Diário do Sertão, agradecendo a Peterson, né, que é exatamente o responsável por conduzir toda essa instituição, deixando o nosso abraço e o nosso carinho para todos, e até uma próxima oportunidade, se vocês assim desejarem, Deus assim nos permitir.